Bom, agora a gente vai falar sobre a equação fundamental da ondulatória, né? Então, a equação que a gente vai usar muito quando a gente fala sobre ondas. Então, ela diz o seguinte, que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. Para decorar, vai lamber ferida, já que é velocidade, lambda e frequência. Vai lamber ferida. Bom, aqui a gente vai ter V, velocidade da onda, o lambda, comprimento de onda, e o F, frequência. As unidades que nós temos. Para velocidade, a gente vai trabalhar com metro por segundo. Se o comprimento de onda estiver em metros, pode ser trabalhado também aqui a velocidade em centímetros por segundo também, tanto faz. Vai depender muito da unidade do comprimento de onda, que pode aparecer como metros, pode aparecer como centímetros, vai depender da questão. Agora, a frequência sempre em hertz, ok? Sempre, obrigatoriamente em hertz. Essa equação a gente pode usar também uma outra versão dela, que é essa daqui, ó. V é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, que é a relação entre o período e a frequência. Então, a gente também pode usar assim, tá? Onde T aqui seria o período da onda. Aqui nós temos o comprimento de onda, que é o lambda. E V, claro, velocidade. Unidade é a mesma coisa do anterior, lembrando que o período obrigatoriamente seria em segundos. Então, essas duas funções nós usamos para fazer cálculo de velocidade relacionado com as ondas, né? Normalmente a gente usa muito mais essa daqui do que essa. Mas pode aparecer, sei lá, se você quiser usar para calcular, você pode usar. Ou então tu pode calcular a frequência, se ele te dá o período, e substituir lá também com aquela função que a gente viu, né? Frequência é o inverso do período. Também tanto faz, tá? Então, mas normalmente a gente usa mais essa daqui. Então, vamos ver como é que a gente aplica agora essas funções em dois exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, bem clássico, bem tranquilo, bem fácil. Ele diz o seguinte: uma onda periódica produzida numa corda tensa mediante uma fonte vibratória de frequência. Então, o primeiro dado que ele deu, a frequência 2 Hz. Então, F, 2 Hz. Sabendo-se que o comprimento de ondas produzida, então ele diz que o comprimento de onda produzida é 10 centímetros, então lambda 10 centímetros. Podemos afirmar que a velocidade de propagação das ondas, então ele quer a velocidade. Então é só a gente usar a função vai lamber ferida. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Nesse caso, eu não vou precisar transformar, porque ela pode aparecer em centímetros. Lembrando que a frequência sempre tem que estar em hertz. Então, o comprimento de onda ali, ele deu que foi 10. A frequência é 2. Então, a velocidade vai ser igual a 10 vezes 2, 20 centímetros por segundo. Sempre por segundo. Metro por segundo, centímetro por segundo. Independente da unidade do comprimento de onda, sempre é por segundo, porque a velocidade, a frequência vai estar em hertz, ok? Então, tá aí como é que a gente faz a primeira questão. Eu poderia usar essa função também para achar ou comprimento de onda ou frequência. É só substituir e passar para lá dividir. Tanto faz. A gente vai ver no próximo exemplo como é que a gente faz isso. A próximo exemplo, ele vai fechar tudo que a gente viu até agora, tá? Comprimento de onda, amplitude, frequência, período. Então, a gente tem uma questão bem completa. Ó, ele diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Então, primeiro dado: velocidade da onda, 300 metros por segundo. Determine a amplitude da onda, B, o comprimento de onda, C, a frequência, D, o período.
Então, vamos lá. O que é a amplitude da onda? É a distância entre esse eixo de simetria e um pico, ou a distância entre eixos de simetria e um vale. Isso é amplitude. Então, a gente vai olhar na onde? Na vertical. Então, vamos olhar aí na vertical. Olhando na vertical aqui, comparando, a gente tem aqui desse ponto aqui, que é o pico, até embaixo, que é o vale, é 1,6 metros. Então, se o eixo de simetria divide exatamente na metade, então ali na letra A, para eu calcular a amplitude, se ele divide exatamente igual na metade, então, ó, 1,6 dividido por 2. Então, a amplitude concorda que é 0,8 metros? Afinal de contas, se daqui para cá, ó, é 1,6, então você tem metade de 1,6, 0,8. Então, nós achamos ali a amplitude da onda. Letra B. Agora ele diz que eu quero o comprimento de onda. Eu quero lambda. Vamos lá. Para calcular o lambda, a gente tem que calcular por 2 picos consecutivos ou 2 vales consecutivos. Bom, a gente vai olhar distâncias na horizontal. Olhando aqui a distância na horizontal, a gente tem a distância daqui até aqui, ó. Veja. Então, é um pouco a mais do que o pico e um pouco a mais do que os 2 picos consecutivos e os 2 vales consecutivos, ó. A distância aqui nesse ponto, tá vendo? E aqui, era para estar mais um pouquinho para cá, mas é mais ou menos aqui. Então, veja. É essa distância aqui que é 2,25 metros. Então, e agora? Como é que eu vou saber? Porque só quero esse pedaço aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, para ficar fácil. Ó, eu não já meio que dividi aqui, se você prestar atenção. Então, ele começa aqui. Então, cada pico, cada vale desse, eu vou dividir pela metade. Veja, ó. O primeiro aqui começa aqui, então ele não começa desse ponto de cá do início. Ele começa aqui do pedacinho aqui do meio. Então, o segundo eu dividi aqui já pela metade. O terceiro eu vou dividir também, ó, na metade. E o quarto também. Ele para aqui, né? Então, é daqui pra cá. Então, quantos pedacinhos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos numerar aqui pra você ver, ó. Tem o primeiro, que começa aqui. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, são 6 pedacinhos. Repara a lógica. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se são 6 pedaços e cada um vale 2, e todos eles valem 2,25, então, eu vou pegar o 2,25 metros e vou dividir pelos 6 pedaços. Para ver quanto cada um vai valer. Então, vai ficar quanto? Essa divisão vai dar um número decimal. Vai dar 0,375. Então, cada pedacinho desse que eu dividi aqui, ó, valeu 0,375. Bom, agora vamos poder calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância de 2 picos consecutivos ou 2 vales consecutivos. Quantos pedacinhos eu tenho aqui em 2 picos consecutivos? Ó, vou começando daqui, né? 1, 2, 3, 4. Porque ele para aqui, ó. Ele não vem para cá, para o quinto. Então, ele para aqui no 4. Então, o comprimento de onda vai ser igual, no meu caso aqui, 4 pedaços. Aqui, ó. Primeiro, segundo, o terceiro e o quarto. Vezes, cada pedacinho vale 0,375. Então, o comprimento de onda aqui vai ser igual a 1,5 metros. Então, nós achamos o comprimento de onda. Aí, agora, a gente vai para a letra C. Ele diz o seguinte. Ele quer a frequência. Então, ó, eu tenho comprimento de onda e tenho velocidade. Posso calcular a frequência pela forma que a gente viu no exemplo anterior. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A velocidade ele deu na questão, 300. Comprimento de onda, 1,5. E a frequência, nós vamos achar. Eu não tenho como usar aquela equação de número de oscilações, porque aqui a gente não tem o tempo total das oscilações. E nem tem como usar a questão da frequência igual a 1 sobre o período, porque eu também não tenho o período. Então, por isso tem que ser por aqui. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. 300 dividido por 1,5 vai ser igual a 200 Hz. Agora, só falta calcular a letra D, que é o período. Então, o período é o inverso da frequência. Período vai ser igual a 1 sobre a frequência que a gente acabou de calcular, 200. Então, o período aqui vai ser igual a 0,0
5 segundos. Tá aí a resposta, ok? Então, período, a frequência, comprimento de onda e a amplitude dessa onda. Então, aí meio que a gente fecha tudo que a gente viu sobre os cálculos quando a gente relaciona com ondas, tá?